Pois bem, vamos lá. Assisti aqui o vídeo do Ip Verit, um mod de Minecraft que foi longe demais, ok? Inclusive o Deathmob até comentou. Muito legal aqui. Verit, pelo meu conhecimento até agora, é um mod de terror do Minecraft, porém, muita coisa foi modificada pros vídeos do Deathmob, ele que fez o mod, se não me engano. E basicamente é isso. É tudo uma historiazinha feita por ele. Mas parece interessante. Foi uma semana de em todo lugar isso aqui aparecendo, gente comentando sobre, então tô bem interessado. Vamos ver como é que é, ok? Não se esqueçam de deixar um like aí. Dizendo do IP sempre muito bom. Oi, IP. Eu prometo que no próximo vídeo eu gravo com a câmera. Ah, por que não vai gravar nesse? Eu tô com E a... uma coisa que o Jack já chegou a avisar, tem jumpscare, tá, chat? Vai ter sustinho. Então, sejam avisados aí. Meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. Já Os bateu. créditos de toda essa criação são do canal Deathmob. Tudo isso que vocês estão pra ver foi criado por ele e a melhor experiência sempre é no canal original. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Não, Cara, é isso bom. aqui não é um canal só focado em Minecraft, só que são 3 vídeos seguidos de Mine. O terceiro e último dessa streak tinha que ser esse tema aqui. E aí, gente? Fazia um Heavy tempo já Hunter que eu vocês não conheço. podavam em todo canto pedindo um Cheguei a tema. pesquisar Foi mais, gente muito pedindo bom. aqui, pedindo no Insta, no canal de gameplay e até no Live Pix durante uma live. Em Caraca. todo canto tava esse nome, Verity, não sei. Tinha amigo pessoal meu me mandando mensagem no Zap, falando Ô, pra eu fazer louco. vídeo disso. Quando eu fui olhar, eu estranhamente caí num canal no YouTube chamado Deathmob. E foi aí que eu entendi que Verity é uma O tal do história. cabra. Pois é, né? Quem diria que pegar 20 milhões de views num ARG próprio iria virar moda? Pra nossa sorte, virou. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês tudo que tem de história até o momento de Vamos lá. Verity e a criatura obcecada por você. Uma bolinha. Bom, nesse vídeo a gente vai acompanhar Deathmob. A nossa história começa com ele encarando uma caixa que parece ter algo dentro, tentando Numa sair. versão Tomara que antiga seja de um gato. Mine? What the hell is this? What the hell is this? Droga! Schrödinger tinha razão. Essa bolinha aí é Verity, e ele é falante. Hello! I'm Oiê! Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Ok, Ah, que isso daí é um bonitinho. Bonzi Buddy de bolso, só que no Minecraft. Eu não sei o que mais me deixa pensativo, o fato disso aí parecer com o Luke Patcher, ou o fato disso ser um círculo no Minecraft. Enfim, Pior, o né? Verity se apresenta como um pequeno serzinho que sabe de tudo, absolutamente tudo. Então o nosso amigão Deathmob já resolve por isso a prova. Ele faz perguntas básicas de matemática, geografia e até mesmo coisas sobre o próprio Minecraft, como por Sim. exemplo qual o raio de explosão de um Creeper, e o Verity acerta tudo. Só que Deathmob continua descrente. Ele até fala que essas respostas são tão secas e diretas quanto uma pesquisa na Wikipedia, e ele até abandona o Verity, só que ele Que muda de isso? ideia logo em seguida. Ele tem uma ideia. Aí acaba o vídeo, né? Ele vai embora e, pô, acabou. Até o Lucas ou o Gabriel, não lembro, dos 7 minutos, viu esse vídeo. Apareceu pra mim. Foi o Lucas, foi o Lucas. Até o povo do Geek, mano. Não vou me surpreender se aparecer alguma música geek sobre o Verity. De pergunta que Verity não poderia Façam. pesquisar. Ele realmente acha que essa bolinha amarela tava pesquisando em tempo real. A pergunta que ele bolou foi: em que bioma estamos nesse momento? E Verity responde dizendo um bioma de planícies. Ele acertou. Não é como se ele simplesmente não pudesse olhar em volta, mas E enfim, assim, essa sendo resposta um foi o mod, ele suficiente pode pra ver a Deathmob, que resolve seed daqui pra frente do levar mapa, Verity consigo. E teoricamente, isso não? deixa a bolinha bem feliz. E daqui pra frente a nossa gameplay realmente se inicia. Pausa pro contexto. Esse canal, Deathmob, em quase todos os seus vídeos, ou pelo menos nos que eu vi, ele cria mods de terror e então ele faz um vídeo atuando, como se ele estivesse jogando o mod que ele achou, entendem? Eu adoro esse tipo de Isso é vídeo. muito E no legal. caso de Verity, que é esse mod que a gente tá vendo agora, o Deathmob cita que um amigo mandou pra ele no Discord esse mod pra ele testar. E ele não faz a menor ideia do que esse mod seja ou o que ele altera no mundo de fato. Uma coisa que eu notei que esse mod faz foi tirar a barra de fome. Eu digo que o mod tirou Na a barra de versão fome antiga? porque essa aqui definitivamente não é uma versão mais antiga do Mine. Eu digo isso porque essa versão precisa se passar depois da 1.12. Foi a partir dessa atualização que o livro de
receitas é adicionado do Minecraft, e a gente pode ver ele bem aqui. Ah, Essa ok, gravação ok. precisa ser de no mínimo 2017. Os frangos de fome só foram adicionados em 2011. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa versão do Minecraft que ele tá jogando é uma versão atípica. Falta nela uma coisa que foi adicionada em 2011, mas Ok. tem nela uma coisa que foi adicionada em 2017. É uma versão atípica. Enfim, isso é só um detalhe que eu quis pontuar. Outra coisa, eu falei agorinha que a nossa gameplay realmente Estranho. se inicia porque isso aqui se trata de uma mera gameplay de Minecraft. Esse vídeo funciona literalmente como um vídeo de gameplay com direito à edição e tudo mais. Okay. All right. Well, what's up, guys? I E aí, guess. galera? Enquanto o nosso querido começando mais Deathmob um cata vídeo aqui de madeiras, ele vai Minecraft. imaginando sobre o que esse mod possa possivelmente ser. Se um amigo mandou pra ele, sabendo que ele é um youtuber de mods Meio- bizarros, isso aqui não pode Meio perturbador, ele no inventário te encarando. Meio esquisito isso aqui. possa possivelmente ser. Se um amigo mandou pra ele, sabendo que ele é um youtuber de mods bizarros, isso aqui não pode ser só sobre o Verity, né? Meu Deus. Como eu citei, esse vídeo segue o padrão de uma gameplay de Interativo. Minecraft. Depois de catar um pouco de madeira, Deathmob vai catar lã, vai catar carne, carvão, pedra, e ele faz tudo isso com Verity no seu inventário. Lembrem, esse vídeo aqui não é um Analog Horror nem nada. Ele se vende como uma mera gameplay de Minecraft. Então em certos momentos a gente vai ter até mesmo memes na edição do vídeo, porque isso aqui Ai, é meu só uma Deus. gameplay de Minecraft, né? Depois de passar um dia inteiro nas cavernas, Achei que não ia ter um encontrando susto. absolutamente nada de útil, o Deathmob resolve conversar com o Verity. E ele faz a seguinte pergunta: Verity, aonde ficam os diamantes mais próximos? E o Verity responde: na camada 5873 quarteirões a nordeste. Isso é uma coordenada. E pra saber se ele tá falando a verdade, é só Ele indo pode lá ver. ficar E quando olhando o Deathmob a chega lá, sede do de mapa, fato, se já tá há diamantes renderizado no e tal, exato ele local dito por consegue Verity. Vocês saber. viram esses memes que apareceram na tela? É do vídeo original. Ai, meu Deus. E eu simplesmente amei. Depois que Deathmob notou esse poder geográfico de Verity, ele começa a fazer mais Isso ajuda muito na imersão também, né? Tipo, ter essas edições dentro do vídeo, como se, gameplays engraçados e tal. Realmente faz você acreditar que é só ele tá jogando um mod de terror. perguntas. Isso é bem legal. Por exemplo, aonde tá a vila mais próxima? E seguindo as coordenadas de Verity, ele de fato encontra uma. E notando que Verity pode ser um bom companion, o nosso querido Deathmob fica seguro de levar ele com Que si isso? pra Tá essa timelapse? campanha que ele tá começando. Depois disso, o vídeo vai ter um timelapse ali, mostrando Legal. como a relação dos dois se fortifica. Eles realmente parecem virar amigos. Só que vocês sabem que isso aqui não vai ser só um mar de rosas por muito tempo, né? E as coisas começam a ficar estranhas agora. Numa noite aleatória dentro do jogo, o Deathmob resolve fazer uma pergunta que não diz respeito ao jogo, e sim a si mesmo, o player do mundo externo. Abre aspas, Verity, o que eu deveria fazer de janta hoje? E Verity responde, você comeu pizza ontem, tenta algo mais saudável, tipo uma salada. A problema Se ele não mencionou pro Verity, isso é meio bizarro, né? É meio bizarro. problemática dessa Porque assim, papo de Alt F4, não? afirmação do Verity é a seguinte, como ele sabe o que o player comeu na vida real ontem? Então. I did have pizza yesterday. You can ask me anything. I know everything. Verity vem dizendo que ele sabe de tudo há um tempo, mas tudo do mundo qualquer um sabe pelo Google. Tudo do jogo? Verity faz parte não do jogo, ele mencionou pode só mesmo. ler a seed inteira pra saber aonde tem diamante, Sim. aonde tem uma vila. Só que agora, saber de algo da vida pessoal de alguém, isso não é normal. E isso assusta Deathmob. Eu acho que assustaria qualquer um, na verdade. No Pois dia é. seguinte, Deathmob pergunta a Verity se existe alguma outra vila perto dele, fora as que ele já foi. Ele quer achar novas vilas pra fazer trocas com os villagers. E prestem Sequestrar bem um atenção no villager, né? que o Verity responde. Yes, south. But I would avoid the ones to the east. Why? The villagers are gone. Deathmob chega a questionar se Nossa. eles despawnaram ou algo do tipo, e a única resposta do Verity é se foram. O Deathmob, ele vai até a Verity tal Vila rapou do os Sul, e quando villagers. ele chega lá, realmente não tinha nenhum villager. O Verity nos deve algumas explicações. Quando o Deathmob questiona o que foi que aconteceu, o Verity diz que algo passou por aqui. Nisso, o protagonista vai chutar que foi pillagers, só que o Verity garante que não foi isso que aconteceu. O algo que passou por aqui tava faminto. Deathmob não gosta dessa resposta. Deus. Ele não fala mais nada, ele guarda o Verity e
foge pra casa. E ver o mundo dele nessa noite, somado com o fato do Verity saber de algo que a gente não, isso Pode tudo ter algo à acaba tornando a espreita a ida pra qualquer casa momento, bem né? amedrontadora. Em casa, no dia seguinte, o Deathmob resolve construir uma torre de vigia no topo de uma montanha. Durante aquele dia, Verity vai começar a fazer perguntas mais íntimas do jogador. Tipo, perguntar se ele Ah. mora sozinho na vida real. O que é estranho, porque ele, em teoria, deveria saber de tudo. Mas enfim, o player só confirma que sim, ele mora só. E pergunta por que o Verity quer saber isso. E ele só diz que é curiosidade mesmo. Mais coisas estranhas também vão acontecer com Verity a partir daqui. O Se pior é vocês ele notarem, ele responder, sempre tá né? com um sorriso no rosto. Só que do nada, essa feição fica séria. E quando o Oxi. player questiona isso, o Verity nega, dizendo que ele sempre tava sorrindo. Só que ele tá sorrindo com os dentes agora. Nossa, que E sorrir com bizarro. os dentes, sem parar, é um comportamento típico de um sorriso falso. E ele ainda vai mudar essa feição de novo. À noite, o Deathmob pergunta pra Verity se ele sabe tocar músicas. E ele diz que sim. Nisso ele toca uma música meio jazz pra ele ouvir. E essa música de jazz é exata a mesma música que toca na animação de início com o Villager. Gente, não citei a animação de início. Na animação, nós vemos um Villager tudo bem, procurando por enfim. alguém na vila. Enquanto ele tá procurando, tá tocando uma música sobre alguém que também tá procurando uma pessoa. O Villager vai andando, procurando, não encontra. Uma coisa que dá pra notar é que ele é o único Villager dessa vila. E em certo momento da animação, algo o puxa pro canto. E isso acontece. Nossa. Ah, foi disso. Nossa. A música Ou que que tava tocando na bizarro, animação é tá? a exata música que Tipo, o Verity é estranho por ser uma bola, mas esse bicho, né, nessa silhueta, até pela thumb, ele, ele destoa tanto do Mine que, cara, dá um negócio, sabe? Dá um negócio. Não ver esse vídeo todo por medo, aí que Verity é bom. toca, e Deathmob fica ouvindo. E enquanto ele se diverte com o som, ele nem nota que tem algo do lado de fora da casa dele, olhando pra ele, bufando muito, sedento, Ai. com fome. Fim de noite, Deathmob vai dormir. Quando ele acorda, ainda à noite, Inclusive, a cor daí, a primeira coisa que você vê é esse sorriso. Que amigável, né? Amigão. Cara, Verity vai estar com maravilhoso. um sorriso. Fim de noite, Deathmob vai dormir. Quando ele acorda, ainda à noite, Verity vai estar com um sorriso ainda mais desconfortável, meio malicioso. E logo que ele acorda, o player Meio pergunta a psicopata. Verity se tem algo que ele precisa saber pela Something is coming in 3 days. Ah! What? Ok, Deathmob pergunta mais coisas sobre esse algo, e Verity apenas diz que é algo ruim. Quando o player pergunta se ele pode evitar Entendi. essa coisa ruim que vai vir, Verity diz que ele poderia. Ele teve a chance de parar, só que agora não dá mais. Não tendo muito o que fazer, o mob vai comprar a briga. E os próximos 3 dias ele gasta se armando contra, fazendo armaduras, criando armadilhas em volta da própria casa, e meios de segurança com portas de ferro. E a cada dia que passa, o Verity fica com um sorriso cada vez mais perturbador. Fora que ele tá bugado. Em certo momento, o player, pra testar Verity, pede pra que ele faça o som de uma porta. E o Ele faz Verity o som de abre quê? uma porta. Ah, Depois ele faz um som ensurdecedor, dizendo ser o som da noite. Ele tá todo Obrigado bugado. por A poupar gente tá no editor. dia 2. Como os 2 últimos meses de precaução, Deathmob faz um mini muro em volta de casa. E também baixa um mod de lanternas pro seu jogo, pra ajudar ele a enxergar melhor no escuro, obviamente. E durante aquela noite, na Tem que chuva, baixar aqueles Deathmob mods de resolve gama confrontar Verity pela 1600. forma suspeita que ele tem agido. Verity, a coisa faminta que varreu a vila e que tá vindo atrás de mim, é você? Você é a coisa faminta? Em resposta, Verity só fica tocando aquela mesma música de jazz de novo. E nisso, Deathmob vai dormir de raiva. E no dia seguinte, ele tranca Verity com terra naquele canto dele, já que ele não quer contar pra ele o que ele sabe. tudo Deathmob que ele vai deixar ele fez. sozinho naquela casa, preso. O nosso querido protagonista decide ficar naquela torre de vigia dele. E o Verity até diz que A isso não terra, vai acho que não vai adiantar ser e que ele proteção sabe aonde suficiente. fica a torre. Só que o Deathmob simplesmente não liga. E as coisas que Verity fala aqui soam até mesmo um pouco como uma ameaça. It's already over, Mob! Caralho. You are mine! Já na sua torre, ele Você é sabe que é meu. no dia seguinte que a tal coisa vai vir. Então lá, ele se instala como pode. Ele tá tentando se certificar de que ele vai ficar bem aquela noite. Aquela seria a noite que a coisa iria vir. Depois de deixar tudo pronto, Deathmob resolve ir dormir. Mas quando ele tenta, a seguinte mensagem aparece. Verity está por perto. Você não pode dormir. Verity por Caralho. perto? Como? Ele nem se move. E mesmo que se movesse, ele tá preso na casa antiga do player. O mob resolve descer. Ele precisa ver se essa mensagem é real. Ele pega a lanterna e desce a torre. E quando ele chega no chão, ele volta a ouvir a música do Verity tocando de longe. A música estava vindo claramente de uma direção específica. E quando ele liga a lanterna pra ver o que era, ele vê isso. Cara.
É, parabéns, tá? Parabéns ao Deathmob. Isso é medonho. Isso é assustador, tá? Verity? Oh my god. Ai. Verity era realmente a tal coisa faminta? Nossa, esse No. som. Verity. Verity. Ai, caralho. Ele ainda tá faminto. Ok. O Deathmob tenta subir a sua torre de vigia o mais rápido possível, barricando todo o caminho e a porta. Enquanto isso, aquela coisa fica fazendo muito barulho do lado de fora. Nossa, mas que muito agoni- mesmo. E de repente, o agoniante essa barulho merda. para. Um silêncio toma conta de tudo. E aparentemente, aquela coisa foi embora. Desculpa. É nesse E filha... Desculpa, é o caralho, Ip. Desnecessário. Nossa. Eu nem vou voltar. Caralho. Vai se fuder, Ip. jumpscare que o primeiro vídeo acaba e o segundo se inicia. O Verity começou a entrar janela dentro, o que força Nossa. o Deathmob a abrir todo o caminho que ele barricou pra fugir. Ele se joga lá de Parabéns. cima, só que Verity vem logo atrás. E a essa altura, vendo como essa criatura age, eu sinceramente não vejo... Ou, assim, perdão pausar. Primeiro, Ip, vai, de novo, vai se ferrar. Naquela primeira vez que ele apareceu ali, parecia muito que ele era só um PNG, tá ligado? Só que, ai, isso daí da janela, ele seguindo agora, ele é um negócio 3D redondo no Mine, fica mais bizarro cada momento isso. Cacete, mano. Vou assistir só dos casos do Ip, tomar no cu, nossa, mano. O Ip não é de botar jumpscare, tá? Que eu me lembro dos vídeos que eu assisto dele, ele não é de botar mundo em jumpscare, que que Deathmob se safa dessa. desgraçado. Ele corre até a sua casa antiga e arma sua armadilha com Trapdoor, ou alçapão. Pausa pra explicação da armadilha. A IA dos mobs do Minecraft sim. sempre cai em armadilhas de Muita alçapão, trap porque pro do mob, Mine com a isso, mob armadilha trap é um e bloco tals. inteiro. Tudo por conta desse pequeno espaço que a Trapdoor ocupa no bloco sem nada, quando ela tá aberta. Então, por exemplo, se um Creeper, um zumbi ou o próprio Verity for aqui reto, em Verity não, teoria não vai ele ser iria o cair caso, direto né? na lava. Eu digo em teoria porque não é isso que acontece. Okay, I think I'm Mas fine. eu tô... Meu Deus. Verity, stop! No andar de cima, o player barrica a entrada e começa a falar com o Verity, tentando acalmar ele, dizendo que ele voltou pra ele, que ele Quebra poderia ter ido esses mais vidro, longe, mas mano. mesmo assim Troca, ele não foi. tudo Enquanto de ele tá vidro, falando joga isso, fora. tentando acalmar Verity, ele nota que a forma normal dele ainda tá ali, no mesmo lugar, aquela bolinha amarela. De repente, o barulho da criatura parou e Verity volta a ser o que ele era. You came back? For Ah, me? Vendo que Verity se acalmou, o Deathmob entendeu já entendi. Verity é possessivo, ciumento, tsundere das ideias, né? Ai, meu que ele Deus. precisa se adaptar a Verity e não o contrário. Então, ele desbarrica a casa, ele deixa a casa habitável de novo e arruma tudo que aquela criatura destruiu. Ah, Ip, por que ele só não desinstala o mod do Verity? Porque não teria graça Vai alguma. tirar- Sinta que eu é perco uma 20 história, tá ligado? pontos de QI toda vez que eu respondo essas perguntas hipotéticas dos comentários, que sempre tem. Mas ele não fecha o mundo, ele não tira o mod, porque se ele fizer isso, não tem história. É. Entra no RP do Deathmob que eu te garanto que vai ficar muito E até tipo, até pensando no ponto de vista do mob, estou gravando um mod e tal. Ele pegou, baixou o mod do amigo pra conhecer, entender como é que funciona o mod e jogar realmente, pra tentar zerar. Não faz sentido ele só desinstalar. Apesar de algumas ressalvas de tipo, o bicho começar a saber da vida pessoal dele, tirando isso, é um mod de terror, tá ligado? Ele baixou por ser um mod de terror. Não tem pra que desinstalar. legal de assistir esse vídeo. Pela manhã, o player conversa com Verity, e diferente de todos os outros dias, o Verity tá muito conversador, dando ideias do que Deathmob pode fazer naquele dia. Inclusive, ele notou Ficou que todo o player animado, tava né? quase sem ferro, então ele mesmo minerou mais e colocou no forno já. A bolinha tá Caraca. aplicada. Nessa parte do vídeo, vai ficar parecendo muito que ambos estão se dando muito bem. Deathmob volta a carregar Verity pra tudo que é canto. Ele vai até os villagers fazer trocas, ele realmente só passa a jogar Minecraft normal. Em certo momento, ele cita que ele quer ir pra um canto, e de forma seca, Verity só diz, não vá pra lá. E Deathmob só muda a direção sem questionar. O Nossa. Verity ainda tem alguns segredos. Ele quer parecer o cara bom, mas ele não Então, tipo,
o do que eu tô pegando foi quando o Mob fez um negócio que o Verity falou pra ele não fazer, que começou também dar tudo isso. Quando ele foi lá na vila e tudo mais. Então, é não contrariar, só aceitar ele. E eu tirei meu like sem querer, já E coloquei de novo. Deathmob, por sua vez, entendeu como a banda toca, então ele não vai fazer mais perguntas. Eu só quero deixar claro, rapaziada, que nesse vídeo aqui eu tô indo nos pontos mais importantes da lore. Só que no bruto, ambos os vídeos do Deathmob Nossa, são esse gameplays. thumb, Tem velho. diversos momentos divertidos Parabéns, que eu não Mob. tô citando pra manter o foco na lore. Por isso eu super recomendo vocês irem olhar o canal original. A melhor experiência sempre vai ser lá. E eu Vou tô dar uma olhada batendo nessa depois, tecla tá nesse bem vídeo mais do interessante que nos até vídeos agora. habituais, porque a construção de ambiente e narrativa que a gameplay num todo cria é simplesmente muito boa pra vocês verem só um resumo aqui. Sério, vão olhar o canal desse cara e se Sempre inscrevam. apoiem Os os links canais estão aí na originais, descrição ok? e no comentário fixado. Daqui pra frente, a interação do player com Verity vai ficar cada vez melhor. Eles Inclusive, passam a também fazer tudo passa no canal do juntos. Ip. Eles estão sempre conversando e fazendo piada um do outro. Fica realmente uma vibe bem descontraída, que por um segundo a gente até se esquece que isso aqui é um vídeo de horror. O Deathmob continua a campanha dele. Ele vai pro Nether e quase taca fogo na casa inteira por conta de uma Clássico. lareira mal projetada. Mas, Quem essa nunca? harmonia não ia durar muito. Vai chegar uma hora que Deathmob vai perguntar pra Verity aonde tem uma outra vila por perto. Ele queria ir pra lá pra pegar recursos pra encantar suas coisas. Nisso, Verity diz que ele mesmo pode encantar as coisas dele. Deathmob não precisa procurar por mais pessoas. Ele já tem Verity. Pra que mais pessoas? E essa frase, esse comportamento, explica tudo aquilo que a gente viu em partes. Ciumento, Verity é tsundere. ciumento, por isso ele se acalmou quando o Possessivo. Deathmob voltou pra ele. O Verity literalmente só entrega os encantamentos que o player quer. E isso tira bastante da graça do Minecraft. Só ter tudo de mão beijada não tem graça num jogo onde o foco é extração de minérios. Chega uma hora Sim. que Verity literalmente pergunta pro player se ele pensa nele enquanto não tá no Minecraft. E isso é bastante E- esquisito, ultrapassando muito o aceitável pra uma IA programada em Que Java. papo é Só que esse, essa mano? pergunta só não é mais estranha do que a resposta do Deathmob. I guess you're kind of hard to forget. Tá bom. Deathmob pergunta a mesma coisa, se Verity pensa nele quando ele não tá online. E ele diz que ele espera pela volta dele. Tá, isso aqui tá indo pra um lado que eu não tava esperando. Tô bem curioso pra ver as fanarts que a tropa do Twitter vai fazer. No dia seguinte, Deathmob reforça mais ainda a casa deles. Ai, meu E ele Deus. fofamente Calma. Mano, meu modelo tá com algum bug hoje. Mas enfim. Acho que tá de boa. carrega o Verity pra mostrar tanto as paredes que ele fez quanto a armadilha. Hã? Oh. Calma. Tanto as paredes que ele fez quanto a armadilha. O Verity se jogou? Ou o mob jogou ele na lava? Sem querer, isso daqui não foi. Oxi. Verity se... Ele não deixou Verity cair. Isso não acontece no Ah, não Minecraft. tem como. Ele dropou Verity. E o Verity sabe disso. Au. A feição dele agora é de decepção. E ele Caralho. vai começar a surtar com Da isso hora. que acabou de acontecer. Só que naquela hora mesmo, o Deathmob consegue convencer o Verity de que foi um acidente. E o Verity acredita. Eu, pelo menos, espero que ele tenha Tomara. acreditado. Essa queda do Verity na lava foi realmente uma tentativa do Deathmob de terminar com ele. Só que foi falha. E isso leva ele a ir desabafar com um amigo dele pelo Discord. Twixel é o nome desse amigo. E na call que os dois têm, a gente descobre que todo aquele momento de paz Não que era eles o estavam nome, tendo depois do Twixel. surto do Verity era realmente só o Deathmob tentando manter as coisas em paz. Ele tava em pânico o tempo todo, fazendo de tudo pra não trigar o Verity. Só que ele não consegue mais. Depois de ver que Verity é basicamente imortal, ele não consegue mais. Mas Ip, por que ele só Ai. instala o mod? Sai do meu vídeo! Deathmob convence esse amigo a entrar no mundo Oh, deve dele ser pra chato. ver isso e talvez ajudar ele com algo. E eu não acho que adicionar um segundo jogador Então, vendo tudo que o Verity tava falando, e ai, pra que outras pessoas, pra que outros villages, pra que eu posso fazer tudo por você, já tem só eu e você aqui, tá ótimo. Botar outro player no mapa, outro player ainda, outra pessoa real, não me parece uma boa ideia. no mapa do Verity, uma criatura ciumenta e possessiva, tenha sido a melhor das ideias. Inicialmente, a interação de Verity com Twixel é bem tranquila. O Twixel Twixel vai vai tomar um interagir IP por um ban. bom tempo com Verity e não vai encontrar nada de errado com ele, nada de assustador ou perigoso. Nisso ele vai começar a achar que o problema tá no Deathmob. Ele cita que talvez ele esteja tempo demais só nesse mundo, que Verity pode até ser algo estranho, mas no fim do dia ele ainda é só um mod pra Minecraft. Um mod muito bem feito, Check. mas só um mod. E essas afirmações do Twixel irritam um pouco o Deathmob. Ele vai
vai citar que essa bolinha virou um monstro gigante que tentou acabar com ele. Olha Ele isso, fala isso velho. com muita raiva. O Twixel então dá 2 passos pra trás do que ele disse e se compromete a ficar de olho em Verity. E não demora muito pra esse mano dar com a língua nos dentes. Em certo momento, o Twixel, que também tem canal no YouTube, cita algo sobre muito a agenda de familiar. gravações dele. E Verity, já viu ouvindo algo a do conversa, Twixel? elogia uma das séries do canal dele. E isso dá literalmente um momento Ah, e eureka ele na cabeça do Twixel. É conhece. nesse momento que ele entende que essa bolinha amarela realmente sabe demais. Que isso aqui não é um simples mod bem feito. É mais do que isso. Ambos agora estão meio espiados que o com o ChatGPT Verity. E o embutido. Verity já notou isso. Twixel e Deathmob vão começar a criar diversas teorias do que pode estar rolando. Eles ficam falando o porquê a lava não terminou com o Verity. E enquanto eles estão no local privado conversando, Verity simplesmente entra a porta dentro, dizendo que o outro rolando. quarto é chato. Detalhe que essa é a primeira vez que a gente vê Verity se movendo em forma de bola. Ele sai rolando por aí. Que Por meio dos bonitinho. sussurros do Minecraft, que é tipo um chat privado integrado no game, Twixel pergunta Dependendo dá pra ele ler, tá? Se a DM de mapas conseguem, não duvido. se foi Deathmob que abriu a porta, e com o rosto, Deathmob fala que não. A solução é botar Verity num baú e tampar ele com uma pedra, mas dizer, nem tadinho isso não, para né? essa bolinha travessa. Como eles não têm muito o que fazer, eles vão ter que ser, entre muitas aspas, honestos com Verity. O Deathmob coloca Verity dentro de casa, dizendo que ele e Twixel precisam falar sobre algo pessoal dos dois, e que não tem nada a ver com Verity. Ele pode ficar em paz em casa sem desconfiar de nada, e o Verity diz que vai ficar. Então Deathmob e Twixel saem noite afora pra conversar. O que rola é que Twixel, depois de notar que esse mod era bem mais complexo do que eles pensavam, ele foi atrás de procurar relatos na Então, o bicho é internet, muito qualquer sabido. coisa que ajudassem eles a combater ou lidar com Verity. E ele achou. Ele encontrou uma postagem datada de 2 anos de um cara que tinha esse mod instalado. Uma postagem do Ewip, sigam o Ewip no Twitter? Ele mesmo? Porque, galera, eu tô com um mod muito doido aqui no meu Mine. E tava Ele enfrentando inteligente os mesmos demais. problemas. Só que quando o Twixel vai de fato contar o que fazer nessa situação toda, eles ouvem a música do Verity ficando mais alta. Ele tá vindo pra perto deles pra ouvir o que eles estão falando. Nisso, eles bolam um plano. Deathmob vai distrair Verity enquanto Twixel vai pesquisar na internet o que eles podem fazer pra parar Verity. Aí o vídeo volta Certo. pra aquele momento Jesus sabedoria, com Verity e Deathmob tendo tempo de qualidade um com o outro, enquanto Twixel pesquisa como literalmente matar relações Verity. E tudo tóxicas. corre bem durante essa parte. Assim, uma hora ou outra o Verity solta uma frase estranha, mas isso a gente releva. Olha como ele é bonitinho. Só que enquanto Todo todo esse fofo. momento tá acontecendo, dá pra ver claramente que Twixel e Deathmob estão tramando algo toda hora. Nesses momentos a gente vê alguém colocando placas. Só pra deixar claro, a gente tá no POV do Twixel nessas horas, e ele tá guardando coisas em algum lugar com muitos livros. Ok, de volta ao POV do Lava Deathmob, X. por meio daquele chat privado do Mine, o Twixel fala que só mais 5 minutos, e seja lá o que ele tá tramando, vai tá pronto. É óbvio que em algum momento o Verity iria suspeitar e ia perguntar onde é que o Twixel tava. E o Deathmob dá uma desculpa qualquer, que não parece colar muito com Verity. E ele avisa que a bolinha já notou isso pelo chat privado. Eventualmente, Twixel finalmente diz ter conseguido, seja lá o que ele tava fazendo. Só que ele cita que Deathmob não pode perder Verity de vista. E Vai virar, ali ele não tá vai- ele, Ah, tá. sentadinho na cama. E tudo tava correndo bem. Só Ele que tá o de Twixel poker foi face de novo? meio... Ele foi muito burro, porque ele chega na casa anunciando o que achou, e Verity ouve tudo. Pra Verity Pô, mano. Tá. fica claro que sim, meio eles burrice, estão né? tramando algo. E ele vai começar a agir de forma meio cínica daqui pra frente. Verity vai perguntar o que ele achou. E o Twixel diz que ele encontrou mais biomas legais. Ele falou isso querendo desviar do que ele de fato achou. E o Verity sabe disso. Afinal, esse mundo que eles estão só tem um bioma. Ah. E Verity joga isso na cara dele agora. Twixel não sabe o que Só tem dizer e planície. simplesmente sai correndo da casa. E, bom, durante Ai. aquela noite, Verity resolve fazer uma visita pra Twixel na casa dele. Morreu. Ai. Tá, isso foi mais de boa. Previsível. Mas foda. Mais tarde foda. naquela noite, o Deathmob olha pra janela e não vê Twixel dentro da própria casa, e isso já deixa ele em alerta. Antes mesmo que Deathmob possa perguntar o que aconteceu, Verity só diz que ele saiu. Verity mente dizendo que Twixel saiu do jogo, só que o Deathmob questiona por que ele não se despediu, e o Verity só diz que ele tava com pressa. Mas o nosso protagonista sabe que isso é mentira, e ele vai lá conferir. Na frente da casa do Twixel, manchas, a gente sabe do que, e Oh. dentro da casa mais sujeira. Um pequeno rastro pra fora mostra que
Nossa. ele até tentou fugir, mas não deu certo. Quando Death Mob volta pra casa, Verity diz que são só eles de novo. Não é melhor assim? E o Mob, sem dizer uma única palavra, só Nossa. se deita ao lado de Verity. E no dia seguinte, ele Olha, tá psicopata. decidido a sair pra procurar mais vilas, coisa que o Verity pediu pra ele não fazer. Ele diz pra ele que não vale a pena a viagem, porque não tem mais ninguém lá fora. Só que o Death Mob vai mesmo assim, ele tá decidido. Chegando Aí nas deixa o vilas Verity do leste, sozinho. realmente não tem ninguém lá, nenhum aldeão sequer. Aqui aquela bolinha fez uma coisa meio doentia. O Verity se tratou de tirar todos os seres vivos do mapa pra que ficasse só ele e o Death Mob, mesmo que isso signifique tirar outro player também. Nossa protagonista Até os continua indo em animais? vilas mais distantes e nelas também não tem ninguém. Vocês têm noção que aquela bolinha se deu o trabalho de ceifar até mesmo os animais? Ele não Nossa. quer que Death Mob tenha nenhum tipo de interação mesmo. Só ele e Verity. Se o Mob quiser algo, se ele quiser uma carne, uma magia, um amigo, ele só tem a Verity agora. Durante aquela noite, enquanto ele voltava pra casa, o Mob acaba achando uma grama falsa no chão. E quando ele quebra, se trata de um esconderijo. E lá dentro, ele encontra justamente aquele o local que a gente viu Twixel. no POV do Twixel. Ele tava tramando algo aqui. Só que, o que é isso? A gente tem diversas placas aqui com livros falando coisas que dizem respeito ao Minecraft. Só que elas estão meio largadas de forma confusa. Lava X, Void X, Melee X, Commands X, Drawing X, Files X. É tipo. Calma. E uma delas no fim Deve ser tipo. Coisas que não são possíveis usar contra o Verity, tipo o X de não é possível. Por exemplo, lava, não dá, né? Que a gente chegou a ver. Aí não dá pra afogar, não dá pra bater. Não dá pra jogar no Void, não adianta. Agora, Files. Não dá pra excluir ele? do mapa com interrogações. Por algum motivo, Death Mob olha pra isso aqui e ele nem interage com o livro, ele só quebra esse altar. E debaixo dele ele encontra um baú com mais um livro embaixo. E vale a pena lembrar uma coisa. Naquela hora que o Twixel voltou pra casa falando que ele tinha achado algo, dá pra ver ele tava com claramente que ele livro. tava com alguma coisa na mão. E essa coisa era um livro. Talvez esse livro que Death Mob vai ler agora seja o exato livro que Twixel carregava. E bom, o que diz esse livro? Nesse livro, Twixel conta que Verity é muito antigo. Na verdade, ele é mais antigo do que o próprio Minecraft. Ele não quer o seu fim. Todas as pessoas que vieram antes de ti, ele manteve-as consigo o tempo que pôde. Quando tentaram ir-se embora ou resistiram, ele as impedia. O Twixel termina dizendo que é impossível parar essa coisa, simplesmente porque ele não tá nativamente nos códigos do jogo. Não tem como destruir ou Deus apagar Ex. essa coisa. O que Death Mob precisa fazer é obrigar Verity a se destruir. E até que faz sentido, porque. Até pela forma dele, né? Ele é uma bola. Ele não é um quadrado. Eu sei que no Minecraft não é essencialmente, principalmente com mod, é tudo quadrado, mas. Faz muito sentido. Tudo que a gente vê sobre o Verity destoa muito do Mine. Ele precisa induzir Verity ao próprio erro, à própria falha. E depois disso, a gente tem algumas páginas em branco até a 31ª, onde nós temos uma página que só tem escrito as seguintes palavras: X-Ray, Juliet, Sierra, India, Mike, November, Romeo, Mike, Tango, Romeo, Juliet. E, bom, se a gente pegar a inicial de cada uma dessas palavras, a gente vai ter uma coisa sem sentido. Cifra de César, calma, link. isso daí é uma cifra de César. Numa cifra de César, cada ok. palavra que aparece, a gente precisa voltar ou avançar um número específico de letras do alfabeto. A gente faz isso pra ter a frase correta. Padrão No caso, essa cifra de de César aqui, a RG gente tem que de voltar Mine. 5 letras de cada alfabeto. E fazendo isso, a gente encontra a seguinte frase: Send him home. Mande ele pra Mande-o casa. para casa. Mandar ele pra casa? O Verity? Essa é a solução? Tá, eu tenho uma pequena interpretação sobre isso aqui. Pensem comigo. O Twixel citou que Verity é mais antigo que o próprio Minecraft. Ele não vem e do ele não tá nos Mine. códigos porque ele não é desse mundo. Mas, tipo, eles são uma entidade. Eu vou deixar rolando. Mundo, eu digo Minecraft, não do mundo da vida real. E no fim, ele diz que a única forma de tirar ele de lá é fazendo ele se destruir. Somando tudo isso, a frase mande-o pra casa, tudo isso me faz crer que Verity é de algum outro lugar. Tipo assim, plano. ele é um assistente virtual. A gente tem vários assistentes virtuais por aí. Quem Sim. lembra do Bonzi Buddy, que era Agora é tão bom, maligno sempre quanto ainda. Verity. Ele só não tirava a tua vida, eu acho. Eu acredito que Verity seja de Ele só levava o seu PC inteiro, né? Pelo que eu me lembro.
algum outro lugar. Ele não é do Minecraft, mas veio parar reagindo aqui. aqui Ele com uns é um videozinhos assistente de virtual mining. que veio parar aqui. Eu cheguei a Espero que pesquisar por aproveite. assistentes virtuais que são um emoji amarelo, mas eu não achei nenhum resultado satisfatório de fato. O que me deixa com uma grande pulga atrás da orelha, tipo, como assim ele não é daqui? Como assim a gente tem que fazer ele se destruir? E como assim a gente tem que mandar ele pra casa? Então, Uma outra eu coisa acho também que me deixou curioso é como que Verity se destruir, não. Mas mandar ele pra casa, tipo, convencer ele a sair do PC mundo do mob, algo assim. O que eu consigo pensar seria no máximo algo nesse sentido, sabe? bolinha e aquela criatura podem ser a mesma coisa. Se naquela cena em que Verity toca a música, o Verity tá dentro da casa, mas a gente também vê que tem uma criatura do lado de fora olhando pro Death Mob. Aquela coisa tá na escuridão, olhando ele pela janela. O que era aquela coisa se não era o Verity? Essas são coisas que me O deixaram Verity bem pode curioso, estar em dois mas lugares eu ao tô mesmo satisfeito. tempo, não? Esses dois primeiros vídeos serviram muito bem pra nos mostrar esse universo e as regras dele. E agora eu tô bastante ansioso Já pra tá parte 3, acabando. que já foi confirmada pelo criador. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, vão no canal original ver a obra inteira, sem resumo. Eu cortei muita muito coisa bom, aqui. tá? A melhor experiência sempre vai ser lá. E se inscrevendo no canal do criador, tu garante que não vai perder a parte 3 assim que ela sair. Então se puderem, vão lá, se inscrevam e comentam que vieram daqui. Eu peguei essa ideia de vídeo de vocês. Vocês exploraram isso em todo canto, eu assisti, achei muito legal. Então, se tu quiser me ajudar com os próximos vídeos, assim como vocês me ajudaram nesse, manda uma ideia de vídeo aí. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Como Não tenho sempre, as ideia, minhas redes Vic. estão aí na descrição. E desde já, obrigado. A gente tá ganhando muito seguidor lá no Insta. E a meta de 2 milhões aqui no canal vai ser Já batida chegou a aos qualquer 2 milhões, momento. tá? Eu sou eternamente grato a vocês. Então é isso, meus amigos. Merece A gente se muito. vê semana que Ip é vem. O talentoso meu pra nome é Ip cacete. e tchau. E aí? É... Vídeo muito bom, tá? Acho que das histórias que eu lembro do Ip apresentando, essa aqui facilmente é uma das melhores. Acho que de Mine, junto com a próxima que a gente vai ver, acho que são as minhas favoritas, tá? Minhas favoritas. Nossa, foi muito bom. Fiquei muito imerso na história. Teve um terror bom, até pelo Ip desgraçado que botou jumpscare. Deve ter mais até no próprio vídeo, porque aqui é um resumo, né? Lá deve dar toda uma imersão e ter essa quebra pro terror, se bem feita, dá uns arrepios fodidos, tá? Vídeo muito bom do Ip, ok? Vou mandar o link aqui para vocês forçarem lá. Apesar de que eu acho que todo mundo aqui já viu isso. Também passem no canal Death Mob. Depois eu com certeza vou tirar um tempo para assistir esses vídeos dele. Mesmo estando em inglês, deixo uma legendinha ali rolando e tudo mais. Deve ser muito bom. Quando sair parte 3, vou estar assistindo também. Sair parte 2, resumo do IP também, estarei lá. Vou mandar aqui o link para vocês. Eu pareço um cavaleiro do Zodíaco, só que triste. Como assim? Tá aí o link, só passar lá.